Olá, seres de luz, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para notificação para você não perder nenhum vídeo, tá saindo vídeo todos os dias. No vídeo de hoje eu quero falar com você sobre a nossa infância. Nós praticamente somos criados para sobreviver nesse mundo. Somos empurrados em rotinas, estudando coisas que grande parte a gente nem vai usar na nossa vida. Nós não somos estimulados a nos conectar com a natureza, nós não somos estimulados a entender melhor sobre nós mesmos, nós não somos estimulados a trabalhar as nossas emoções, nós não somos estimulados a entender como nosso corpo funciona, como as coisas realmente funcionam. E é como se a gente fosse moldado somente para sobreviver às coisas que acontecem durante o dia a dia. E aí nos impõe, você tem que nascer, você tem que ir para a escola, você tem que socializar, você tem que lidar com as pessoas e se posicionar, né? Escolher como você vai se posicionar na sociedade de acordo com a sua profissão. E aí você recebe um dinheiro para isso, paga suas contas, encontra uma pessoa, tem ou não tem filhos, envelhece e acabou. Essa é a vida que geralmente as pessoas são influenciadas a ter, essa é a vida que a sociedade nos influencia a ter, e esse é o considerado normal. E quem foge disso são as pessoas, né, consideradas loucas hoje em dia. Mas eu te pergunto, isso não te incomoda? Saber que você foi criado para isso, saber que você é jogado num sistema onde você nem sabe quem é você só responde, né, a essa rotina, você tá só respondendo essa rotina. Cadê a verdade nisso? Tudo bem, tem muitas pessoas que estão tão imersas nisso que elas nem percebem, sabe? Elas não ligam muito para isso. Agora, tem uma parcela de pessoas que, assim como eu ficava me questionando. Na verdade, eu me questionava desde que eu tinha 11 anos de idade. Eu me lembro que eu ficava me perguntando: quem que eu sou? O que eu tô fazendo aqui? E onde que eu tava quando eu não tava aqui? E quando a gente morre, a gente vai para onde? O que acontece? Eu sempre fui essa pessoa questionadora, muito. Eu não aceitava as pessoas falarem X coisa comigo e eu simplesmente encarasse aquilo como verdade. Eu gostava de estudar sobre, eu gostava de modificar os meus pontos de vista, sabe? E aí, eu carrego isso comigo até hoje. Então, eu te convido aqui a voltar um pouco para sua infância. Quem era você na sua infância? O que você gostava de fazer? O que você mais gostava de fazer? O que você, hoje, né, olhando para trás, o que você gostaria de ter aprendido? Porque, como eu já falei em outros vídeos, os nossos traumas, a nossa forma como a gente lida com o mundo, a nossa forma como a gente se posiciona no mundo, personalidade, né? A nossa personalidade ela é criada até os 7 anos de idade. E isso deriva do que a gente escutava, do que a gente vivia, das nossas experiências, e é como se o nosso subconsciente fosse totalmente aberto naquele momento, e aí você absorvia isso das outras pessoas. Então, se você escutava de pessoas próximas sobre o dinheiro, sobre relacionamentos, esse é a sua crença sobre isso hoje. O que as pessoas mais te falam? Quais são as frases que na sua família mais são incisivas, mais são rotineiras? Essa é a sua crença, é assim que você identifica a sua crença. E o tanto que isso molda a sua vida hoje, o tanto que isso te afeta ou te impede de atingir objetivos e te afeta em várias áreas da vida, entende?
E aí eu quero que você saia um pouco dessa roda de ratos. Isso é uma roda de ratos. Isso tira a sua essência, sabe? Eu tô tentando buscar palavras que conseguem elucidar o que eu tô falando. Porque não tem como a gente simplesmente aceitar as coisas como elas são. Você precisa se questionar sempre. Como que você vai saber que aquilo ali é uma verdade absoluta? Sem você estudar, sem você procurar. O que você anda aprendendo? O que você anda ouvindo? Olha lá para a sua infância. Eu quero muito que você observe a sua infância, porque é lá que está o tesouro do porquê que você vive a vida hoje, da forma como você vive. Porque quem é a pessoa que você se apresenta para o mundo hoje? E eu vou dar um exemplo de mim. Eu, além de me ser, né, muito questionadora, eu ficava me perguntando se a vida era só isso. Não tinha como ser isso. Qual que era o propósito? A gente não pode estar aqui nesse mundo só para viver isso e morrer e acabar aqui. Não faz sentido. Qual que é a sua crença? Deixa aqui para mim aqui embaixo. Qual que é a sua, o que você realmente acredita referente a isso? Porque para mim não faz sentido. Você tá aqui vivendo essa experiência e acabou. Você morre e acabou. Se você encarar isso como verdade, então a sua existência, se você for bom ou ruim, não tem diferença nenhuma. Se você só tem uma, né? Se só vai fazer isso e depois vai morrer, acabou. Não tem diferença se você vai ser bom ou se você vai ser ruim. Você entende? E aí eu ficava me questionando isso. E à medida que eu ia crescendo, as coisas continuaram não fazendo sentido. Você precisa trabalhar várias e várias horas, você precisa dar o seu tempo para ambientes que você não gosta, para cargos que você não gosta, simplesmente para sobreviver. Isso se você tiver muito, assim, preso nessa corrida de ratos. Entende isso? Uma pessoa realmente desperta, ela vai entender, olha, é que não é o meu lugar e eu vou para onde eu me sinto bem. E eu vou para onde eu consigo ter retorno, mas eu também consigo fazer algo que é relevante para mim. Você realmente consegue se posicionar no mundo, sabe? Hoje em dia é muito raro você achar pessoas que realmente são o que elas querem ser. Muita gente está vivendo o que dá para ser. Acorda todos os dias, faz as mesmas coisas, encontra as mesmas pessoas. E até quando isso é bom? Será que isso realmente é a felicidade? Será que isso realmente é o que quer viver? Se você, se você que está me ouvindo, for na contramão disso, se não é isso que você quer viver, então escolha fazer diferente. Veja o que realmente faz sentido para sua vida. Comece a pesquisar, comece a ler livros sobre isso. Seja curioso, debata, discuta, sim. Não tem como a gente simplesmente continuar aceitando as coisas como elas são, porque não tem retorno. Não tem. Seja questionador. Nós precisamos ensinar as crianças. Na verdade, ao contrário. As crianças têm muito a nos ensinar. Elas são elas em verdadeira essência. Elas não têm medo. Elas não têm medo do julgamento. Nós é que ensinamos a ter medo do julgamento. Mas se vocês pararem para analisar as crianças, elas falam alto, elas riem alto, elas se sentem confortáveis em mostrar as esquisitices delas, elas sabem, a maioria sabe desde pequeno o que quer ser. Você já parou para pensar nisso? Já tá ali. A gente que poda elas. Comece a incentivar, se você tiver filhos, comece a incentivar essa criança.
Qual que é o ponto forte dela? É desenhar? Não, então vou comprar vários papéis aqui, canetinhas, lápis de cor. Vou incentivar essa criança ou a pintar. Ah, essa criança aqui, ela gosta de atletismo, vou colocar ela numa academia, vou colocar ela no judô, no muay thai. Ah, essa criança gosta de dançar, vou colocar num balé. Não sei, não sei qual que é a qualidade que você vai observar no seu filho, mas estimule, comece a estimular. Comece a estimular uma pessoa, essa criança, a se tornar uma pessoa questionadora, que ela não aceite as coisas de primeira, porque senão cresce e não sabe viver no mundo. Senão cresce e fica no mundo igual muitas crianças e adolescentes hoje em dia sofrendo com ansiedade e depressão. Elas não sabem quem elas são. Não ensinaram para elas a ser quem elas são. Elas tiraram isso dela. A tecnologia, por um lado, é uma coisa boa, mas se você não usar isso da forma correta, você acaba com a autoestima. Lembra que eu te falei que até os 7 anos é formada a personalidade? É sobre isso. Que tipo de educação essa pessoa está recebendo? Que tipo de visão de mundo essa pessoa está recebendo? Que tipo de crença está sendo colocada na cabeça daquela pessoa? Então, eu gostaria que você olhasse para a sua infância e visse o quanto de déficit que você teve. Nós deveríamos ser ensinados na aula a como cozinhar, a aula de culinária. Deveríamos ser ensinados as finanças, como lidar com o dinheiro, como ter essa educação financeira. Nós deveríamos ser ensinados como lidar em sociedade, né? Quais são as regras da sociedade, quais documentos que a gente precisa sempre carregar, onde que resolve tal coisa, quais são os processos que a gente deve seguir, entende? Um curso de desenvolvimento pessoal também deveria ter nas escolas, ensinar esse autoconhecimento, a se autoconhecer, poder você se direcionar para a vida certinho, da forma correta. A gente precisa se transformar, nós precisamos ensinar os jovens e as crianças a encontrar essa essência ou permanecer com essa essência e não crescer se sentindo ferido e não crescer com tantos traumas que você fica ali simplesmente naquela corrida dos ratos que eu disse. É muito doloroso ver tantas e tantas pessoas com problemas emocionais, passando por problemas difíceis e não saber lidar com elas mesmas. Isso é falta de inteligência emocional, isso é falta de desenvolvimento pessoal. E muitos não tiveram acesso, muitos tiveram tantos traumas que fica até difícil buscar ajuda. Então vamos focar agora, vamos treinar essas crianças, vamos incentivar esses adolescentes a buscarem isso, sabe? E olhando para a nossa infância, acredito que seja um começo. Saber, olha, a minha infância foi assim, então eu sei mais ou menos quais são as dificuldades que pode ser enfrentado. E aí eu vou em busca dessas ferramentas. Quais são as ferramentas que vão me ajudar a lidar com isso? É a inteligência emocional? Vamos trabalhar a inteligência emocional. É o desenvolvimento pessoal? Vou lá me desenvolver, vou observar quais são os meus pontos fortes, vou fortalecer ainda mais esses pontos fortes. Se é as minhas falhas, eu vou ver como que eu posso corrigir essa falha, o que eu posso ir em busca disso. Eu preciso treinar mais isso, vou treinar mais, preciso treinar paciência, vamos lá fazer atividades que me façam treinar minha paciência. É habilidade de comunicação, vou ler livros, vou fazer cursos que me ajudam na minha oratória e na minha comunicação. Entende? Então eu gostaria que você absorvesse isso e olhasse, igual eu falei para vocês várias vezes pontuando nesse vídeo, que a gente precisa olhar para a nossa infância. Nossa infância esconde muitos detalhes ricos sobre nós mesmos e que fomos obrigados a esquecê-los.
Quem era você? O que você gostava? O que você dizia querer ser? Qual era o seu maior sonho? O que você fazia e não estava nem aí para o que as pessoas achavam de você? Qual qualidade você tinha na sua infância que as pessoas focaram, mas você sente falta? Esse é um convite para você olhar para você. Esse é um convite para você olhar para sua história e honrar a sua história. É olhando para trás que você vai conseguir se impulsionar para frente. Eu diria que esse é o ponto-chave desse vídeo. É como olhar para sua história e entender que é dali, pode ser a alavanca que você precisava. Quando eu era mais nova, eu lembro que eu adorava escrever músicas, eu adorava escrever livros, eu escrevia muitos livros, muitos poemas, eu adorava ler, escrever, eu adorava conversar sobre isso. E isso é muito importante para mim hoje, faz parte de quem eu sou hoje. E naquela época isso foi sufocado, isso foi como se fosse uma ilusão da minha cabeça, sabe? Recebi comentários que minaram essa minha vontade. Eu tinha vontade de ser escritora. E onde eu poderia ter sido impulsionada, né? Eu poderia ter sido incentivada, eu fui minada. Obviamente, a gente não pode só esperar que outras pessoas reconheçam, né, as nossas habilidades, mas quando a gente é pequena, é bem difícil a gente continuar onde a gente não está sendo incentivado. Então, olhe para o seu passado com mais carinho, olhe para a sua história com mais carinho e comece a pontuar coisas que talvez se apagaram, mas você precisa se relembrar de quem você realmente é. Quais são as qualidades que você teve, que você sente falta? Qual é a parte sua que você sente falta? Essa é a palavra, essa é a frase do chave desse vídeo. Qual é a parte sua que você sente mais falta? Deixa aqui para mim nos comentários e compartilha esse vídeo para quem tá precisando ouvir isso também, tá bom? Me segue para mais conteúdos e o vídeo é esse. Muito obrigada, até o próximo vídeo.